Olá, amigos inscritos e membros do canal Spook House Casa Assombrada. E sim, eu fiquei de analisar aqui a história do Martin. Vocês vão ver uma coisa muito engraçada. O nome dele é Martin Busca Vilanova. Ele morreu em 1950, 1960, mais ou menos. Ele tinha 77 anos, tá? A gente vai analisar o vídeo sobre o aspecto espiritual. Eu fiquei de dar uma satisfação para vocês sobre o Martin Busca V. Eu achei que esse V era o quinto, e na verdade não, é V de Vilanova, tá? Cavazzoni trouxe esse vídeo e a gente analisou, e tem 3 historinhas dentro dele, que são historinhas, obviamente, de... Eu coloco como achismos, porque a gente não tem certeza, tá? Eu tenho certeza do que é ou não é dentro da espiritualidade. Sobre como as coisas elas são feitas, isso vai depender, obviamente, da história de quem está trazendo esse vídeo. Que nem a história da menininha no cemitério, que a mãe diz que é certeza que é a filha dela. Eu conversei com a Dani agora há pouco, e assim, isso é muito interessante porque é a ideia do consolo da família. Veja, ninguém pode ter certeza que aquela imagem é a filha daquela senhora. A gente pode ter certeza dizendo, não é um espírito. Como eu falei, eu gravo para o canal há 6, 7 anos. E eu sempre trago manifestações espirituais aqui na minha casa, que são registradas pelo áudio, mas nenhuma câmera consegue registrar. Curiosamente, eu tenho uma Canon T5i que traz uma resolução de uma imagem muito boa, aqui 1080p. Eu tenho 2 GoPros que trazem 2.4K de resolução. Posso optar por usar a gravação 4K? Posso, não uso não. Por quê? Porque dessinca o áudio. Quando a gente coloca 4K, o áudio ele deveria gravar em 60 frames por second, o áudio de lapela, e não grava. Então eu não consigo sincar os dois. Sempre vai ter, o áudio ele vai correr em uma velocidade e o vídeo em outra. Então me causa um grande problema. Então eu não consigo trabalhar com 2.4K de resolução, eu consigo. Ou seja, são câmeras que trazem qualidade monstruosa. Não captam espíritos. Uma TechPix colocada em um cemitério, gravado às 5 horas da manhã, desculpa, é querer achar um pelo em ovo, né? Passar realmente uma agulha, né? Passar um elefante numa agulha, não tem como, tá? Acreditar que aquilo lá é um espírito de uma criança. De novo, espíritos não podem ser registrados em câmeras. Já tentei, não consegui. Fica impossível realmente comprovar a existência de espíritos por meio de películas de gravação. Caso contrário, Hollywood seria uma putaria, é óbvio. Imagina, os caras estão gravando ali, sei lá, uma tomada dos Marvels, DC da vida, no meio da rua os combates, e aparecem os espíritos ali, né, interagindo junto, já que eles usam uma resolução monstruosa para poder gravar. Câmeras não gravam espíritos. Então, obviamente, não é um espírito. O que a gente tem lá é uma menininha que está colhendo flores num jardim, que na verdade não é um jardim, é um cemitério. Mas, beleza. A mãe filmou, alguém filmou, publicou na internet, monetizou, ganhou dinheiro. Simples assim. Sobre o Martin Busca V. Martin Busca V é o nome dele, não é Martin Busca. V de Vila Nova, o que é importante. É um senhor que realmente faleceu aos 77 anos e aparentemente ele veio da Espanha para o Chile. E no Chile ele ganhou dinheiro, na época fala que ele morava na rua, né? Ou seja, ele perdeu as riquezas, veio lá da Espanha em um período que provavelmente estava em guerras, um período onde a Espanha tinha as doenças, alguma coisa assim que aconteceu. Nas crises dos países da Europa, o que é, né, a Europa é um dos continentes mais antigos do mundo, repleto de histórias. Ele veio como imigrante para o Chile, pela compatibilidade do idioma, claro, a Argentina, o Chile, Venezuela, obviamente outros países aqui da América Latina. E aí ele passa a comercializar produtos, ele vivia de ziriguiduns na rua, sempre se virando, sempre tentando correr atrás. Mas não se sabe a história desse cara, é isso que impressiona.
Eu achei um texto aqui no Facebook, eu nem tenho perfil nesse Facebook, mas vamos lá. Aqui está, Martin busca Vila Nova, tá? Beleza. Mejor conocido como el hombre que dobló al mano al diablo. Deixa eu jogar um tradutor aqui, só para não ter problema, tá? Não está traduzindo? Traduzir para o português. Não traduz. Bom, tá lá. No cemitério número 3 de Playa Ancha se encontra uma curiosa tumba. Ao interior de um mausoléu, um sarcófago de cimento que se ergue sobre 4 patas que tem particularidades de possuir entre 5 a 6 dedos. Conta a lenda que no final do século XIX, ele morreu em 1900 e pouco, bem no começo. Um homem extremamente pobre veio da Espanha para se radicar no Porto de Valparaíso. Eu fui no Porto de Valparaíso. Eu estive lá, tá? Eu fui para o Chile, conheci o Chile. O Chile é maravilhoso, sério, sem brincadeira. Assim, eu não sou de beber vinhos, até porque tem a Casa do Capeta lá. Vocês não sabem? Tem o Caseleiro del Diablo. É a Casa do Capeta, a vinícola. Não cheguei aí. Mas os shoppings são espetaculares, assim. Eu fui na Ripley, comprei, que é uma puta de uma loja gigante, assim, de departamento. Nossa, é muito bom. Chile é muito bom, muito bonito. Eu esquiei no Vale Nevado, no Colorado, tá? Estive no litoral deles. Foi uma semana no Chile. Puta, assim, o Vale Nevado é muito bonito, o Colorado é muito bonito, tá? Vale a pena conhecer o Chile. Se tratou de Martin Busca Vila Nova, um espanhol originário da localidade de Guarriguela, quien ele não tinha um puto no bolso, né? E foi levado lá para as terras chilenas para provar a sua sorte. Como todo migrante, né? O Brasil é composto pela imigração de diversos povos, então nós sabemos como é complicado. E na viagem ele acompanhou seu irmão José, que ao correr do tempo seria o único que deixaria sua descendência nessas partes do mundo. Bom, sem embargo, a vida de Martin Busca deu um giro surpreendente quando ele, chateado por toda a sua pobreza absoluta, ele decide, enquanto estava vivo, fazer um pacto com o diabo, com a ideia de fazer fortuna, tá? O mito, isso é um mito, é uma história, é uma crendice popular. Então, disse el mito, não é o Bolsonaro, ok? É o mito, a história, né? Porque o pessoal fala de mito, já levanta. Não, diz a história, tá? Que desde a noite até o período da manhã, o pobre, quase indigente Martin Busca, ele se converteu em um homem rico, graças a seus tratos com o diabo. Bom, então, pese a sua nova condição de milionário, Martin Busca, ele não é cego com o poder do dinheiro, ao contrário, o homem teria tanta riqueza que decidiu compartilhar com mais outras pessoas que precisavam, como uma vez o próprio diabo exigiu, sei lá, como uma vez o exigiu, sei lá. Sem embargo, seu suposto pacto com o diabo era algo que não lhe desejava conciliar o sono e decidiu contar aos more cercanos. Ele contou para as outras pessoas, tá? O trato, então, com o príncipe das trevas consistia em que, uma vez morto e no momento em que seus ossos tocavam na terra, Martin buscava lhe entregar sua alma por meio da troca de riquezas que havia adquirido na vida. Com o correr dos anos, está escrito anos aqui, com o correr dos anos, Martin buscava a forma perfeita para eludir o seu compromisso adquirido na vida, que seria cobrado em morte. Em companhia com seu irmão José e seus sobrinhos Guilhermo e Pedro, o que é impossível achá-los na internet, porque o nome Vila Nova é um nome tão popular, que é como José da Silva. Vila Nova, assim, eu achei 5.000 nomes Vila Nova, tá? Tem aqui, até no Brasil, tem o Vila Nova Conceição. Bom, Martin então busca Martin alego hasta el Valle de la Casa Blanca, de onde su hijo de un terreno que comprende más de 7.000 metros cuadrados.
Ah, bom, levamos para uma casa verde quando já estava escuro e à tarde começava a cair do sol. Aí ele conta uma história sobre um cachorro negro que dormia em uma das esquinas ao lado de fora da casa dele. E atravessamos correndo e gritamos tradicionalmente alô para chamar a atenção dele. E o cachorro grande negro se levantou sua cabeça na porta e apareceu uma senhora com uma sorriso e perguntou: o que você deseja? E lhe explicamos o propósito e antes de terminar soltamos um grito: Manuel, vão te buscar! E se for o Martin busca? Da parte posterior da casa aparecia um senhor de baixa estatura com suas mãos portadas com garras grossas, como se estiver esperando ou aguardando a morte do cara. E aí, toda essa história, tá? E aí ele conta toda a história do Martin, toda essa trama, tá tudo misturado aqui, o espanhol com o português, tá bem difícil entender essas paradas, tá? Bom, de acordo aqui com a história final, então, o pacto teria essa ideia de que se ele caísse, tocasse no corpo, o corpo no chão, pronto, a alma estava vendida. Mas vamos entender certas coisas. Quando o Martin morreu, o corpo dele, vocês acham que estava onde? Flutuando no ar? Vem cá, se você morre, seu corpo não está tocando no chão, você teve uma parada cardiorrespiratória. Você vai ficar onde? Com os pés no chão, né? Mesmo que seja na cadeira. Você cai na cadeira, você se acomoda e morre na cadeira. Teu pé está no chão. Ok? Mesmo que seja num hospital, você está numa maca, a maca está com os pés no chão. Uma hora teu corpo, quando vai ser retirado, ele pode tocar no chão, porque às vezes o pessoal que está carregando os corpos, se você morreu na tua casa, o cara vai tirar você dentro de um saco. Ele tocou no chão. Esse é o ponto. Isso é uma história, uma crendice popular. O Martin morreu, ele estava com os pés no chão, ele estava com o corpo no chão. Não tem como não tocar no chão, ele não flutuou. Então, teoricamente, ele vendeu a alma para o dito diabo, certo? Pera, temos detalhes. Aí a gente volta para la película. Eu tirei o áudio. Homem. Segundo aí. Muito bem. La Pantera. O que nós temos aqui em volta do túmbalo, lacatúmbalo, tumbalutá, como diria a nossa queridíssima vovó Mafalda. Saudades da vovó Mafalda. Ao redor do túmulo Tio Spook, existe algum obsessor? Existe. Mas aí existem coisas bizarras e estranhas acontecendo ao redor do túmulo e que entra em certas justificativas bem complicadas. Eu vou precisar só de um minutinho para buscar a informação correta, utilizando-se da fofoca espiritual, ok? Ok, perfeito. Vamos lá. Tio Spook, o que porra você fez? Eu achei o Martin. Eu achei o Martin em Villanueva. Eu achei. Eu sei onde ele está. As energias de Martin Villanueva estão no inferno. Peraí, Tio Spook. Tio Spook, explica, por favor. Vamos explicar. Muitas religiões trazem conceitos de céu e inferno. Eu falei dessa maneira para que vocês entendam, já que 80% da população brasileira é católico/cristã, são 50% católicos e 30% cristãos, tá? Então perfaz aí em torno de 80% da população, então fica mais fácil para explicar para vocês.
De novo, a gente fala de Deus para que vocês entendam, a gente fala de céu e inferno para que vocês entendam. Eu sou praticante de um budismo. O budismo não acredita no céu e no inferno cristão. Na verdade, só o cristão acredita nessas coisas. Nem o judeu, nem o islã, nem outras religiões partem desse mesmo princípio, tá? Então, assim, a verdade só transita dentro da sua igreja, porque em outros aspectos existem outros conceitos e outras verdades. Então, vamos entender. A igreja vende para vocês a ideia de que existe um céu e que existe um inferno. Para vocês irem para o céu, vocês têm que pagar o dízimo, tem que comprar o terreno no céu, o que aconteceu durante muito tempo, basta jogar na internet. A igreja comercializa um terreno no céu, é sério. Bem como ela também comercializa um terreno para você no inferno, se você não paga o dízimo e se você não segue os dizeres da igreja, você é um pecador. Eu ouvi de uma pessoa aí dizendo que, se você não acredita em Deus, então você vai para o inferno. Se você não acredita em Deus, você então é um profano e você vai para o inferno. De novo, quantos deuses existem? Existe o Deus do Velho Testamento, o Novo Testamento, o Deus egípcio, o Deus católico, o Deus islâmico, Deus sumério, Deus persa, Deus babilônio. Não é você que carrega a verdade. Então, tá? Martin, ele está num lugar onde é um lugar onde acredita-se que certas consciências elas são colocadas para que sejam purificadas para um processo de reencarnação. Os monges, por exemplo, do budismo tibetano, eles acreditam que existem infernos ligados à psicologia humana. O que é a psicologia humana? Quando você morre, a sua mente ela vai ficar atormentada num processo que a gente chama de roda da vida. A roda da vida ela é dividida em duas partes. A parte do que eles chamam do reino dos virtuosos e dos não virtuosos. Reino dos não virtuosos, obviamente, são aqueles que não têm virtudes, que não adquiriram virtudes e estão acumulando, como o reino dos animais, que eles existem, mas eles não têm a capacidade como ser humano para discernir, para poder criar, para poder transformar o mundo. Eles complementam o mundo, mas eles não transformam na mesma magnitude que o ser humano faz. O ser humano ele cria muitas coisas, criamos prédios, casas, infraestrutura, criamos possibilidades. Os animais eles complementam o reino dos homens. Mas existem outros reinos, por exemplo, o inferno quente e o inferno gelado, que são os tormentos da nossa consciência, por exemplo, o inferno dos espíritos famintos, dos hungry ghosts, que são os obsessores, tá? A grosso modo. Então, você vai ser atormentado pela sua própria consciência quando você morrer. Por exemplo, eles chamam de narakas, a consciência de pessoas que morreram e que ficam atormentados pela sua própria raiva. Por quê? A raiva é o fogo que você é tomado, porque a ira, ela eleva completamente a pressão do seu corpo, a temperatura do seu corpo e faz com que você fique cego, agindo pelo um fogo que te toma mediante algo que te irrita, ok? Beleza. Martin, então, ele está, ou Vila Buena e Vila Nova, ele está em um lugar onde ele vai passar por uma transição. Uma vez perguntaram para um grande lama, dizendo, né, aonde vão todas essas consciências que morrem, todas essas almas? Ele falou, inicialmente para o mesmo lugar, que é o inferno dos espíritos famintos ou mesmo ditos obsessores. Então todos são levados inicialmente para esse lugar, para depois passar por um processo de segregação e separação, que seria pré-determinado pela consciência humana. A consciência vai dizer o que eu fiz, o que eu não fiz, onde eu estou, como eu saio dali, e você vai ter a sua consciência sobre a pós-morte. Esse é um conceito budista, ok? É factível? Dentro de muitos aspectos é. Como clarividente, que eu sou e tenho uma formação dentro disso, o Martin está num processo como se fosse uma espécie de um inferno pessoal. Por que ele está, então, nesse processo? Porque ele não era flor que se cheire. Como assim, tio Spook? O Martin ele teve muitos problemas em sua vida e ele sacaneou algumas pessoas. Ele roubou algumas pessoas.
ele não foi devidamente honesto. O Martin, ele realmente teve problemas financeiros até o último momento, ele teve, ok? A riqueza, ele nunca conseguiu segurar dinheiro. Toda hora o dinheiro esvairia pela sua mão, pois iria para as pessoas da sua família e pessoas próximas a ele. Ele era uma pessoa que vivia pegando, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, toma lá da cá, ok? Eu gosto muito, por exemplo, vou fazer só uma analogia para vocês entenderem, mas que somente se limita a esse ponto. A história do apresentador Ratinho. O Ratinho, uma vez, ele fez um vídeo falando sobre a história da vida dele, e ele fala que ele vivia de somebody love, que realmente é uma pessoa que não teve um grau de instrução elevado, mas que ele conseguia fazer a arte de fazer dinheiro. Ele vivia fazendo os cambalachos dele, o que é factível e o que é muito bom. O Ratinho ficou rico, ele virou sócio do SBT, e é uma pessoa que, mesmo não tendo uma educação, ele teve uma instrução da vida que lhe deu caráter e lhe deu uma posição para entender o que é certo e o que é errado. As pessoas podem passar por isso na vida, eles podem passar por um processo de certo e errado e com o tempo sendo corrigidos. Martin era uma pessoa desse tipo. Ele tinha sérios problemas com mulheres, extremamente sexualmente, vamos dizer assim, malandrão, e ele tinha vontades de poder crescer e fazer. Sim, ele tinha. O ponto dele, da vontade, era superativado, o que significa que ele transmutava muito as possibilidades. Eu posso, por exemplo, comprar uma guitarra por 5 mil e vender por 10 mil. Entende? Então ele fazia oportunidades. Porém, o emocional do Martin era um grande problema. O emocional dele, ele tinha muitas emoções inferiores que poderiam levá-lo, por exemplo, à ganância, a poder, à usura, a sempre corromper ou ser corrompido mediante a crescimento financeiro. E isso é visto por um ponto que, infelizmente, carrega isso daqui. Aí entra uma história complicada, porque o Martin, ele não foi muito honesto com as pessoas, e ele corrompeu as pessoas, ele sacaneou as pessoas, ele se perfez sobre as pessoas, ou seja, ele tirou muita coisa de outros, podendo colocar a palavra sobre um suposto roubo, ou um suposto furto, ou um suposto aproveitamento financeiro dos demais. Então nós estamos falando de uma pessoa que cresceu fazendo cambalacho, mas não mensurou esforços, nem caráter, nem uma posição para ter o que ele queria ter. E isso houve um desvio de caráter e de conduta sobre a posição de Martin, o que lhe custou um problema. Ele não fez pacto com ninguém, ele não vendeu a alma para ninguém. Veja, eu posso levar pejorativamente o termo vender a alma, nesse caso, por um cara que vivia atrás de dinheiro, mas não mensurava valores. Que valores? Caráter, postura e conduta na vida. Eu posso muito bem ir atrás de dinheiro em meios que não são legais. Por exemplo, um traficante de drogas, ele faz riqueza, mas ele não mensura caráter, porque ele sabe que ele está afetando a vida dos demais, ele está prejudicando a vida de crianças que estão consumindo de suas drogas. E eles ficam na porta de escolas oferecendo drogas às crianças e dando início, por exemplo, à vida de vícios e de consumo e de uma dependência química. O traficante ganha dinheiro, mas ele não mensura o caráter e o que ele está fazendo para prejudicar famílias que vão ter os filhos crescendo e consumindo drogas e, eventualmente, sendo internados em clínicas de reabilitação. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Então, ele não mensurava isso. E como eu sei disso tudo? Por 2 motivos. O corpo de energia dele dá para ser lido mesmo depois da morte, o que é mais fácil do que em vida, e porque o obsessor da ganância está conectado em seu corpo. Ele está aqui. Esse obsessor é de bater palma. Por quê? Uma vez perguntaram para mim, tio Spook, existem obsessores de videogame?
Eu fiquei pensando, eu falei, eu jogo videogame, mas obviamente eu não jogo no modo competitivo. Por quê? Porque eu não tenho saco para ficar gritando com uma máquina, né? Ou mesmo com jogadores que estão ali de 15 anos de idade, que come, dorme, caga e joga videogame o dia inteiro. Eu quero só meia horinha da minha vida me divertir um pouquinho, fazendo uma missão de stealth, de jogando ali o meu Tom Clancy, poder entrar numa base inimiga, sair de lá tranquilo, sem problema, só para me divertir, me distrair. Não jogo competitivo, eu jogo para distração, beleza? Nunca vi um obsessor de jogos online, porém, quem joga, explode em ira, raiva, ou mesmo tem um espírito competitivo, atrai obsessores. O jogo não tem. Ele não tem oportunidade ou possibilidades de gerar a você um obsessor. Você é que atrai os obsessores mediante a sua conduta perante o jogo. E eu já joguei com pessoas competitivas ao extremo e eles ficam doentes ao ponto de não dormir à noite porque perderam para você. O mal está sobre a forma como eles interagem com os jogos. O jogo, em si só, não tem nada que possa atrair seres. Se eu colocar um Tom Clancy para jogar, o obsessor não vai olhar e vai falar, amigão, é minha vez, cai fora. Beleza? Quando a gente fala então de gambling, jogos ou trapaças na vida, que tipo de energia você acha que uma pessoa que vive de trapaças atrai? Esse é o ponto. Quem vive de trapaças, jogo, gambling, apostas, ou seja, o cara que sempre está ali querendo apostar com você, sempre está querendo fazer um joguinho, sempre está atrás de possibilidades de ganhar, não só a sua riqueza, mas ganhar de você como um modo competitivo de existir. O que você acha que atrai? Isso aqui. Aqui nós temos um obsessor de trapaça. E é isso que me chama a atenção. Veja, eu posso analisar o cachorro pelo rabo. Posso. Eu posso ver a energia do Martin pela energia que ele carrega atrás dele. Eu não preciso conversar com ele para entender o que ele é e o que ele faz, ou melhor, o que ele fez. Ele não ganhou a riqueza vendendo a alma. Ele fazia com que as pessoas perdessem o dinheiro por meio das trapaças. E isso fez dele o próprio diabo. Vocês entenderam? A história do pacto não existe. Existe a história de fazer um pacto com o Martin, porque ele era o próprio diabo. Ele enganava as pessoas. Ele vivia do toma lá da cá, me dá isso aqui, vou fazer, vou construir e tudo mais. E ele atraiu essa energia e gerou inimigos. E gerou pessoas que não gostavam dele. O pacto nunca existiu. A história era fazer o pacto com o Martin e não necessariamente com o diabo. Matamos a história do Martin Villanueva. Pegaram? Essa é a ideia. Show. Show. Mas é isso. Agradeço de coração por terem assistido o vídeo, por terem entendido o que eu falei. Assistam novamente, até compreender, por favor. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar o que é visto hoje junto à medicina e não substituir. Tratamentos para as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com e lá vocês vão ter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro. Por quê? Porque eu não sou pai de santo, eu não sou espírita, eu não sou vidente, eu não sou paranormal, eu não sou médium, eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. E para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de doação: PayPal, seja membro, valeu. Os 3 estão aqui abaixo. Escolha a melhor forma que nos ajude muito. E por último, o site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.